Olá, sejam muito bem-vindos ao nosso webinário sobre análise de corrida, que está começando agora. Bom, eu sou Leonardo Azevedo, sou fisioterapeuta e meu trabalho é ajudar corredores a melhorar seu desempenho na corrida, reduzir seus riscos de lesão, então melhorar sua condição biomecânica para a prática de corrida, que é um esporte espetacular, mas que oferece alguns riscos também, né? Riscos conhecidos por médicos, fisioterapeutas, educadores físicos, que lidam com esse tipo de atleta. Bom, nessa palestra hoje, eu vou ensinar para vocês como é o passo a passo de uma análise ergonômica, como é o sistema que eu desenvolvi na clínica já há 8 anos e que eu venho trabalhando, analisando a biomecânica, toda a condição biomecânica desses corredores, para que se melhore o desempenho dele na corrida, mas mais enfaticamente para que se reduzam os riscos de lesão. Quer dizer, os fatores que tiram o corredor da pista, né? Que tiram o corredor da assessoria, tira o seu sonho, que frustra esses corredores e que muitas vezes eles não conseguem voltar por dificuldades de resolução desses problemas. Então, isso é de fundamental importância, fazer essa análise, porque a gente está falando hoje do que representa o segundo esporte no Brasil. Então, a corrida é um esporte que vem crescendo há muito tempo, há muitos anos, mas nessa última década houve um boom muito grande de corredores, um boom muito grande de eventos de corrida e que transformaram a prática de corrida numa febre, né? Pessoas que nunca praticaram exercício, de repente se lançaram nas pistas correndo. Algumas bem orientadas, mas muitas, a grande maioria, sem orientação nenhuma. Nós vemos muitos corredores que vão para eventos de corrida pela festa, porque é bonito, porque é legal, mas não tem preparo para ir para a corrida, nem preparo físico, nem psicológico, e se lançam e alguns se machucam, alguns se frustram com isso e muitas vezes abandonam o esporte, um esporte que é tão interessante e que minha missão, meu grande objetivo é fazer, dentro daquele alcance que eu tenho, com que essas pessoas mantenham sua realização na corrida, né? Então, dentro desse esporte que cresce tanto, cresceu também os problemas. Então, apesar do desenvolvimento tecnológico, do desenvolvimento científico, nós temos hoje equipamentos para correr muito bons, tênis espetaculares, a medicina, a fisioterapia, a educação física, né, a ciência do desporto se desenvolveu demais para melhorar o desempenho desses atletas, mas só que com o aumento do volume foi tão intenso que os problemas também cresceram. Né? E muitas dessas pessoas, desses corredores, não buscam a assessoria adequada, não buscam a orientação adequada dos profissionais responsáveis pelo treinamento em corrida. Então, diante desse crescimento muito grande de problemas, então nós vemos casos de assessorias esportivas que têm uma entrada grande de alunos, mas também uma saída significativa de pessoas que começam a sentir incômodos, que começam a sentir dor a ponto de impedir que ele continue correndo. Então, você tem a frustração não só do corredor, mas também da empresa, né, da assessoria de corrida, do educador físico, que perde seu aluno, perde a mensalidade daquele aluno, enfim. Então, há uma questão de mercado também. Então, eu vi eu estou acostumado a ver também nas clínicas de fisioterapia, pacientes, atletas que chegam para se tratar, são submetidos a tratamentos, né, de osteopatia, quiropraxia, EPG, Busquet, enfim, são inúmeras as técnicas de fisioterapia, todas de excelente nível, que trazem um resultado fantástico no alívio dos sintomas, mas que esse corredor, quando volta sem sintoma para a pista, ele volta para a mesma condição que ele tinha, a mesma condição da falta de planejamento, a mesma condição postural, a mesma condição biomecânica. Então, o mecanismo de corrida permanece o mesmo. Então, quando esses ajustes não são feitos, é muito comum que os sintomas voltem, e voltam em pouco tempo. Então, isso gera uma frustração para o corredor, que já passou às vezes, meses afastados, e depois desses meses, quando acredita que ficou bom, que volta às pistas, se lesiona novamente. Isso gera um desânimo, uma frustração imensa. A gente tem que pensar que são atletas que muitos deles que correm longa distância têm um nível de endorfina muito alto e que a parada da atividade física gera até casos de depressão. Acostumado a ver isso na clínica, né? Então, tratar esses corredores através dos sintomas, eu já caí nessa armadilha também durante muitos anos. Né? Usar RPG, usar terapia miofascial, conceitos de mobilização articular,
que de fato aliviam os sintomas de uma forma até mágica, né? A osteopatia tem sido muito usada por corredores para alívio dos seus sintomas. Mas o que a gente observa é que joga esse camarada na pista e ele volta lesionado novamente, né? E é essa frustração que eu sentia também. Então, a partir daí, eu comecei a ver por que isso acontece. O que é que, de fato, eu, como fisioterapeuta, tenho que fazer? O que é que um educador físico tem que fazer para evitar com que essas lesões aconteçam, né? Então, ao invés de tratar, eu concentrei há 8 anos meu trabalho de forma muito focada em analisar o porquê a lesão aparece. Então, esse porquê, para mim, é que é a chave do sucesso. Então, não só da fisioterapia, né, da abordagem do tratamento, mas também da abordagem preventiva e da abordagem do educador físico. Imagine você que é educador físico, tá, está numa assessoria e ter o olhar crítico do seu corredor quando vê-lo passar, dizer, esse vai ter uma lesão, ou esse tem um risco maior de ter uma lesão por conta dessa ou daquela característica biomecânica que ele apresenta. Então, o objetivo dessa palestra é isso, é desenvolver esse olhar crítico e mostrar como se faz uma análise biomecânica. O passo a passo que eu desenvolvi na clínica para compor uma análise ergonômica e chegar a conclusões para dar a esse atleta uma condição de resolução do problema. Então, nós vamos ver questões de análise postural, né, como a postura estática influencia, né, induz um determinado movimento que não deva acontecer, um padrão de movimento ou de mecanismo de corrida que não deva acontecer, o mecanismo de corrida que é utilizado por esse atleta, quais são as características biomecânicas dele durante a corrida, quais são os padrões de solicitação muscular, padrões funcionais de movimento, isso é uma coisa fantástica de se analisar, e o planejamento de corrida, é a quarta estação. É o planejamento. Então, eu divido a minha análise ergonômica em 4 estações de análise. A primeira é a análise postural, a segunda, a análise de padrões funcionais de movimento, a terceira, a análise biomecânica da corrida, quer dizer, o mecanismo de corrida dele, ele correndo na esteira, e aí a gente filma e faz essa análise cinemática. E a quarta estação, que eu acho importantíssima, é o planejamento. Como esse cara planeja a corrida dele. Ele é um cara que treina ou ele sai para correr? Existe uma diferença fundamental nisso tudo e eu vou comentar isso com vocês. Eu vou dividir agora a tela do computador e a gente vai acompanhar no PowerPoint, porque é uma palestra muito visual, tá, gente? Então, eu vou tirar agora a minha imagem para colocar a imagem do PowerPoint, porque para a gente ver situações, tá bom? Deixa eu clicar aqui em compartilhar a tela. Vamos lá, que o PowerPoint já está aberto. Antes de qualquer coisa, no canto direito da tela de vocês têm aí um campo de perguntas que vocês podem fazer. Vocês podem colocar o e-mail de vocês, tá bom? E enviar. Bota nome, e-mail e envia, porque eu pretendo amanhã pegar as principais perguntas. Não sei se vai dar para fazer todas, vai depender do número de perguntas que aparecer, mas eu vou pegar as principais perguntas e fazer um vídeo tirando essas dúvidas. E mandar o link para vocês do YouTube, para que vocês possam acompanhar não só essa palestra, mas também um vídeo gravado, tirando dúvidas que vocês possam ter, questionamentos que vocês possam ter ao longo dessa palestra aqui, já que a gente não tem... agora não vai interagir, eu vou mostrar as imagens para vocês, e mandem dúvidas, questionem, que amanhã eu gravo um vídeo tirando todas essas questões, tá ok? Vamos lá. Qualquer comentário também pode mandar, que eu comento também amanhã. Então vamos lá, gente. Vamos falar sobre a análise de corridas passo a passo. Então veja só. O que é que traz, a primeira pergunta, o que é que traz um corredor ao serviço de fisioterapia? Né? Então a primeira, a ocorrência de lesões e o desejo de retorno aos treinos. Então isso é uma questão fundamental. Então, a maioria dos corredores que chegam a um consultório de fisioterapia para fazer uma análise ergonômica, chegam para mim para fazer uma análise ergonômica, muitos deles têm uma lesão e querem resolver essa lesão, querem voltar a treinar. A segunda parcela, a segunda causa, é o autoconhecimento para correr com mais segurança. Isso é muito interessante. Eu recebo um número muito significativo de corredores
que não têm absolutamente nada. Eles correm com imenso prazer, eles correm com total saúde, mas eles querem saber como é o padrão de corrida deles para que não desenvolva lesão ou para que melhore o seu desempenho, né? E a terceira questão que chega para mim na clínica são informações sobre coisas mais simples, que é o tipo pisado e o tênis adequado. Então, muita gente chega lá e diz assim, eu vim para cá que eu quero saber que tênis eu devo comprar. Parece brincadeira, mas tem gente que paga a consulta só por causa disso. Só que lá eu faço ele descobrir que ele ganhou muito mais do que uma indicação de um tênis. E aí eles saem bem felizes com isso aí, tá? Então, essas são as 3 grandes questões que eu recebo na clínica. A lesão para ser resolvida, o camarada que deseja conhecer melhor, mais para correr melhor, e o camarada que simplesmente quer saber qual é o tipo de pisada dele e que tênis ele deve comprar, né? E daí vem uma série de informações. Nessa palestra aqui, eu vou falar como é o procedimento de análise e, assim, algumas observações biomecânicas sobre essas análises. Eu não vou entrar em tênis, tá, gente? Em tênis eu vou entrar num segundo momento, quando eu falar em outro momento, quando eu falar em biomecânica mais pura mesmo da corrida, aí o tênis entra como entra agregado a esse aprofundamento em biomecânica, tá ok? Isso vamos deixar para um segundo momento. Então vamos lá. Agora, eu falei das razões que fazem o corredor vir para a clínica. Agora, por que eu me proponho a analisar um corredor? Essa é a grande questão também. Qual é a minha proposta para o corredor? A primeira é a identificação de parâmetros posturais e das alterações posturais que podem induzir uma lesão, ou que está sendo a causa da lesão que está acontecendo agora. A segunda, a identificação de parâmetros funcionais da mobilidade do corpo, quer dizer, da flexibilidade dele, da estabilidade do corpo na execução dos movimentos e do controle de movimento dele. Então, essa questão do controle de movimento é fundamental para a prática desportiva. Quando a gente faz uma pirâmide de desempenho, a base dessa pirâmide tem que ser o controle do movimento, o movimento perfeito, o movimento adequado, o movimento biomecanicamente correto. A segunda, em cima, é que entra desempenho físico, né? Capacidade musculoesquelética, capacidade cardiorrespiratória. E lá em cima, no alto da pirâmide, é que vem o refinamento, a parte técnica da prática esportiva. Então, para um corredor especificamente, a base da pirâmide que tem que ser montada é o padrão adequado de movimento. Então, é isso que a gente analisa na clínica, para que esse padrão seja adequado. E olha, gente, é muito comum nós pegarmos pessoas lesionadas porque o padrão de movimento dele é ruim, né? Ele não tem a flexibilidade adequada ou ele não tem o controle do movimento adequado para que se faça um movimento perfeito durante a corrida ou então que gere menos sobrecarga no aparelho musculoesquelético durante a corrida, que, gente, a corrida é um esporte cíclico, de movimentos repetitivos que se repetem demais, né? E esse padrão cíclico de movimento é que é o grande perigo da corrida. Terceiro ponto, a identificação dos parâmetros cinemáticos da corrida e suas possíveis alterações. Ou seja, aí ele na esteira, a gente filmando ele, para que a gente identifique o mecanismo de corrida dele. Então a gente vai fazer uma análise para ver o plano frontal dele e o plano sagital, para que a gente analise nesses 2 planos o que acontece de certo e de errado que pode induzir uma lesão ou que compromete o desempenho dele. E por último, é a identificação do perfil de treino dele, tá? Então, para você ter uma ideia, ontem me ligou uma pessoa de Natal querendo algumas dicas sobre corrida, dizendo o seguinte: olha, eu estou correndo todo dia, 6 vezes por semana, eu saio para correr 5 km. Eu não quero muito mais que isso não, tal, mas eu queria ver se isso está certo, se não está. E, gente, eu vou mostrar no final da palestra como esse perfil de treino influencia na saúde do indivíduo e no desempenho dele. Então, o que eu respondi para ele? Olha, sair todo dia para fazer a mesma coisa do mesmo jeito não vai te trazer resultado. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais tarde. Então, essa é a grande diferença de um camarada que corre, né, aquele cara que sai para correr, daquele cara que treina a corrida.
Treino significa objetivo. Por que eu corro? Né? Treino significa método, né? A pessoa corre todo dia igual, não. Quem tem método, cada treino é diferente do outro, com objetivos diferentes, né? E a gente vai falar um pouco sobre isso. Logicamente que quem define, quem faz todo esse planejamento é o professor de educação física que planeja o treino dele, ok? Mas na análise da corrida, dependendo do relato dele, de como seja o treino, a gente vai identificar nesse planejamento do treino quais os problemas que existem e o que ele deve adequar. E olha só, a grande questão, a maioria das pessoas que vocês vão receber para analisar não tem planejamento, não corre com assessoria. Que a imensa maioria das pessoas que correm, não correm com assessoria de corrida. Não correm segundo uma planilha de treinamento. Não tem objetivo. E essa é a grande questão. Então, é muito interessante que a gente, que educadores físicos e fisioterapeutas estejam assim, de mãos dadas nisso, para trazer cada vez mais as pessoas para dentro de um planejamento. Tá ok? Então, vamos ver como é que é o procedimento de análise aqui. Então, o procedimento que eu construí ao longo desses 8 anos, ele é dividido em 4 estações. Tá? A primeira é a análise postural estática, é assim que a gente começa. O segundo são os testes funcionais. A terceira estação é a análise cinemática em vídeo. A quarta estação é o planejamento dos treinos. Eu coloquei aqui embaixo, não coloquei como uma quinta estação, porque ela não é, assim, digamos assim, fundamental para você fazer a sua análise. Eu tenho um baropodômetro, eu faço a baropodometria estática, faço a baropodometria dinâmica, é legal, me dá informações interessantes, mas ela não é fundamental. A fundamental são essas 4 estações definidas. Com essas 4 estações, você define os parâmetros que você vai analisar, os resultados e as recomendações, que é fundamental, né? A gente não só dá o diagnóstico, mas no final vem o que deve ser feito para resolver a questão do nosso corredor. Então vamos para a primeira estação, a análise postural estática. Nós temos aqui os parâmetros posturais. Que parâmetros posturais interessam para a gente na análise de um corredor? Então, nós temos aqui, fundamental, obviamente, os tipos de pés, e tudo a gente começa pelos pés, viu, gente? Porque toda transmissão de força é feita através, inicialmente, do contato dos pés, e aí, em cadeia cinemática fechada, transmitida para cima. Então, toda análise ela deve começar pelos pés. E assim as principais formas de analisar a corrida, toda a ciência biomecânica, cinesiológica de análise de corrida começa através dos pés, com a influência ascendente, e depois se faz a análise da pelve para baixo, como o equilíbrio pélvico também influencia de forma descendente. Mas aqui a gente vai começar pelos pés. Depois, posicionamento dos calcanhares, né? Depois vem joelhos, se há padrões estáticos de rotação de membro inferior, e como é posicionamento de pelve, a pelve dele é nivelada ou não é nivelada? Num plano frontal, ela está bem nivelada ou não? Se não estiver bem nivelada, é por um desequilíbrio funcional da postura ou um desequilíbrio real de membro inferior. Isso é fundamental, porque desequilíbrios de membros inferiores costumam causar problemas e na corrida muito mais. Então a gente vê esse nivelamento dos ilíacos aqui, tá? Então, olha, isso aqui é um plantígrafo, uma forma rudimentar de a gente ver o tipo de pé da pessoa, mas que é muito eficiente. Então, com esse plantígrafo, a gente vê se a pessoa tem um pé normal, um pé plano ou um pé cavo, né? Então, aqui os 3 tipos de pé são ilustração. Então, o interessante, obviamente, é que esse pé seja normal, para que a biomecânica seja mais adequada. Um pé cavo, o que é que ele diz para a gente? A gente vai ter um pé mais rígido, com pouca mobilidade, ou seja, com menor capacidade de absorção de impacto. Então, pessoas que têm pé cavo, e ainda mais, além de ter o pé cavo, são supinadoras, essas pessoas têm uma diminuição, uma redução da capacidade de absorver impacto. Então, por exemplo, o joelho desse corredor tem um risco maior de desenvolver uma lesão, de desenvolver sintoma, do que o joelho de uma pessoa que tem um pé normal. Qual o problema do pé plano? O pé plano, eles já jogam o pé numa situação de pronação que tende, não é obrigatório, mas há uma tendência muito maior de quando
posto na dinâmica do movimento da marcha e principalmente da corrida, esse pé plano gere uma pronação excessiva. E aí, essa pronação excessiva vai ser responsável por problemas, por exemplo, como fascite plantar, problemas, por exemplo, como a famosa canelite, que tem uma correlação direta com excesso de pronação, né? Problemas de tendinite de pata de ganso é muito comum em corredores com pé plano. Então, a gente começa a fazer essa correlação do tipo de pé com os sintomas apresentados pelo corredor. Então, a gente tem aqui, ó, por exemplo, no canto, na foto da sua esquerda aqui, uma pisada neutra. No centro, você vai ver uma pisada, um pé, não é uma pisada não, mas um pé valgo, né? E no canto aqui direito, um pé cavo. Então, nós temos 3 situações aqui. Essa foto da esquerda, você vê um pé normal. Isso me levaria a crer que essa corredora tem uma pisada normal, né? Não necessariamente. Do mesmo jeito que a foto do meio me leva a pensar que ela tem uma pisada pronada. Eu não posso, eu tenho o direito de imaginar essa tendência maior, mas eu não posso afirmar. Eu tenho que vê-la correndo para confirmar. E do lado direito, a pisada, o calcânio em varo, né? Então, isso aqui já é o nosso primeiro ponto de análise. Aqui, depois a gente sobe para os joelhos. Então, você tem aqui no lado canto esquerdo um joelho em varo, e no direito, você vê ó, calcânio valgo e joelho valgo. Essas pessoas têm uma tendência muito grande a desenvolver padrões de rotações internas durante a corrida, com rotações excessivas, e então o joelho, a loja medial do joelho sofre bastante, tendinite de pata de ganso é muito comum, canelite é muito comum, fascite plantar é muito comum, né, pelo estiramento excessivo da fáscia por conta do desabamento do arco plantar. Então, gente, essas situações a gente já começa a montar o quebra-cabeça desse corredor. Olha só, num plano sagital, a gente vê aqui posicionamento de joelho nessa posição de semiflexão. Essa menina, ela era corredora e desenvolveu tendinite patelar. Olha essa posição em flexo estática, gente. Essa posição em flexo, ela parada, a patela dela era completamente travada pelo acionamento contínuo do quadríceps femoral. O reto femoral dela era totalmente tensionado, não relaxava. O que na posição de pé parado, na posição estática normal, ele deve estar relaxado com essa patela solta, não era o caso dela. Então, a condição, ela precisava melhorar essa condição postural para que não sofresse na corrida, estenopatelar sofresse ainda mais na corrida. Então, se no tratamento dela você não for ajustado, essa postura que você está vendo aí, para que essa patela possa ter mobilidade, o reto femoral ser relaxado, para o tendão patelar sofrer menos carga, não vai ter jeito o caso dela. Então, é um caso típico de tratamento postural para correção desse posicionamento do joelho. Agora, eu tenho essa foto aqui que é interessante. Então, um senhor de 70 anos de idade, que foi lá para a clínica porque ele estava tratando o ombro com uma colega minha, né? E ela, quando viu, ela disse, não, você tem que ir para Leonardo para isso, porque isso vai te trazer problema. Mas quando ele foi lá, ele disse, olha, ela tem 70 anos, gente. Eu jogo futebol e não sinto absolutamente nada. E eu disse, olha, o que eu tenho a fazer aqui, então? Né? Numa condição morfológica dessa. Joga futebol aos 70 anos e nunca sentiu dor nesses joelhos, nem no membro inferior, eu vou mexer nisso? Mas é claro que não. Então é muito importante o bom senso na hora de intervir. Né? Então, se você está diante de uma pessoa que nunca sentiu absolutamente nada, então você faz a análise, pense exatamente no que você vai intervir, porque você pode estar diante de uma pessoa que tem um limiar de resistência tecidual alta, que está com todos os mecanismos de compensação e adequação para aquela alteração funcional ou morfológica dele, e que talvez mexer não seja interessante. Naquele momento, pelo menos. Então, esse é um caso que eu bati um papo bom com ele e mandei ele para casa. Não intervi. 70 anos de idade, sem sintomas, jogando futebol, nem pensar em intervenção. Né?
Então, quando a gente chega aqui, nivelamento dos ilíacos, isso é uma coisa para mim muito importante. Então, aqui essa foto superior, a observação, você vê essa foto embaixo aqui, a pessoa sentada, essa corredora sentada, a bacia nivelada, mas quando ela fica de pé, o lado esquerdo apresenta uma quedazinha. Esse corredor aqui é um triatleta, veja essa foto do meio aqui de um triatleta, como há um desnível significativo, o lado direito mais baixo, ele tem uma diferença de comprimento de membro inferior, do mesmo jeito que essa foto no canto direito aqui, ele também apresentava uma diferença de comprimento de membro inferior com a pelve esquerda, né, você está vendo aí, mais baixa. Então, olha, diferença de comprimento de membro inferior, 30% da população tem. Todos sentem dor? Não, não sentem. Muitos passam pela vida sem sentir nada. O que é importante é que aqueles que sentem dor, uma vez sensibilizado, gente, ou você compensa, ou ele não vai ter solução. Ele vai sentir dor recorrente. E entre essas pessoas que têm diferença de comprimento de membro inferior, aqueles que são corredores, a incidência de dor, de lesões, é maior do que a incidência de dor em sedentários, por conta da atividade cíclica da corrida, numa situação que há uma alteração de solicitação muscular e de sobrecarga articular muito diferente, né? Muito desequilibrada. Então, nesses casos de pessoas com diferença de comprimento de membro inferior com sintomas, isso deve ser compensado. Quais são as regiões comumente vítimas, né? Quais são os problemas que comumente acontecem em casos de diferença de comprimento de membro inferior? Olha, no cotidiano, a lombalgia, isso é muito comum, é campeão, tá? Agora, na prática esportiva, joelho, é muito comum a dor anterior do joelho, por conta da diferença de comprimento de membro inferior, né? As tendinopatias, então o tendão calcâneo sofre muito com diferença de comprimento de membro inferior e fascite plantar. Então, são 3 problemas campeões em corredores que têm diferença de comprimento de membro inferior. Então, a grande solução aqui, você detectou isso, fazer a compensação. O que você precisa só se preocupar é observar se uma diferença no nível do ilíaco, de fato, é uma diferença de comprimento de membro inferior. Porque se você colocar uma compensação numa pessoa que apresenta uma torção, uma rotação de ilíaco, mas que não tem diferença de comprimento de membro, você pode trazer um problema para ele. Então, certifique-se de que, de fato, é uma diferença de comprimento, ok? Para poder fazer uma compensação. Aí nós vamos para a segunda estação da análise, os testes funcionais. Então, isso aqui nós fazemos alguns testes. Por exemplo, teste de agachamento profundo. Esse teste de agachamento profundo é para a gente ver o padrão biomecânico de agachamento dele, para ver se as solicitações musculares, o equilíbrio, a estabilidade, a mobilidade são adequadas. Veja a foto da esquerda dessa atleta, como ela faz esse agachamento. Então, é um padrão completamente estereotipado, não é um padrão adequado. Veja o padrão de rotação interna desse membro inferior direito dela. Então, durante a corrida, onde há um pequeno agachamento, porque quando nós estamos em apoio total do solo, nós chegamos a cerca de 40 graus de flexão de joelho. Então, se esse padrão de agachamento não for adequado, provavelmente, em apoio total, ela vai ter um padrão também de rotação interna durante a corrida. Isso a gente tem que observar. Então, nós temos que fazer exercícios corretivos para que ela aprenda a fazer o agachamento correto, com controle dos quadris, para que mantenha alinhado esse membro inferior dela e ela possa também ter mobilidade para descer até o chão. Veja-se a segunda foto, né, o avanço à frente, como ela apresenta também já um padrão melhor que o agachamento, porém, você pode observar aqui um padrão de rotação interna. Seria interessante esse joelho estar reto aqui, tá ok? Então, isso tem que ser corrigido. Então, nós temos padrões de exercícios corretivos de agachamento bipodal e de agachamento monopodal, principalmente com estímulos, forçando ainda mais esse valgo, para que ela lute contra o valgo e possa ter um estímulo sensório-motor de correção e de alinhamento de posicionamento dessa coxa aqui, do quadril, durante o agachamento e durante aquelas flexões que acontecem durante a corrida. Então, em cima desses padrões funcionais de teste, nós vamos ver também, nós precisamos recomendar os exercícios corretivos para corrigir isso aí, tá? Para que durante a corrida ela não tenha esforço
um esforço inadequado. Observa nesse passo por cima da barreira, como ela também joga, faz uma rotação interna com a adução aqui da coxa, né? O pezinho dela, como ela faz também, ó, uma torção, uma supinação desse pé, para que consiga passar por cima da barreira. Quer dizer, ela não tem um bom padrão de movimento. Você pode observar como ela não consegue manter a estabilidade do tronco e a trave aqui em cima se inclina. Ou seja, ela não tem bom controle de movimento. E isso aí, durante a corrida, se manifesta também. Então, nós precisamos fazer uma série de exercícios funcionais, de exercícios corretivos, para que se melhore esses padrões funcionais de movimento. Isso aqui é um teste que eu acho muito interessante. Um teste de força de glúteo máximo e glúteo médio, que ela aqui apresenta até bom resultado. O que é que a gente testa aqui? Num teste de ponte unilateral, esse membro inferior que está apoiando o peso do corpo, ela precisa muito do glúteo máximo para executar esse movimento e glúteo médio para manter essa bacia nivelada, ok? Se o glúteo máximo não estiver bom, vai sobrecarregar os isquiotibiais durante a corrida e é muito comum corredores chegarem para a gente com queixa de dor posterior na coxa ou estiramentos sucessivos, né, de posteriores de coxa por conta de sobrecarga. O glúteo máximo não funciona bem, os isquiotibiais são sobrecarregados. E glúteo médio, gente, se não estiver trabalhando bem, você vai ter uma báscula pélvica muito intensa, com muito sofrimento do trato tibial, um padrão de rotação interna muito acentuado, que definitivamente não é interessante para um corredor. Aí a gente vai para a estação 3, a análise cinemática. Olha só, na análise cinemática, nós vamos observar 3 padrões em 2 planos diferentes. O primeiro, o plano frontal. O segundo, o plano sagital. No plano frontal, nós observamos a angulação subtalar e a pronação. Ou seja, primeiro, qual é o comportamento do calcâneo durante a corrida, né? O quanto ele cai em pronação, e depois a pronação de todo o pé. Quando o pé está totalmente apoiado, como o arco longitudinal medial cai, o nível que ele cai, que é normal, a pronação é desejável, viu? Então, agora o que a gente tem que saber é o quanto isso acontece, para saber se a pessoa é uma hiperpronadora ou se ele tem uma pronação fisiológica. Depois a gente vai ver o padrão de rotação do membro de apoio, quer dizer, todo membro, como é o padrão de rotação dele? Está bem alinhado ou ele gira excessivamente para dentro? E com o comportamento da pelve. A pelve consegue se manter nivelada ou não? Depois, no plano sagital, a gente vê o padrão de entrada no solo, que eu acho que esse é o ponto mais controverso na corrida, o que mais se fala sobre a entrada no solo, né? A gente vai falar um pouco sobre isso. O momento de apoio total no solo e, por fim, o posicionamento de tronco e membros superiores. Vamos lá, no plano frontal, o que é que a gente enxerga aqui? Vamos ver a angulação subtalar primeiro. Observa essa foto da esquerda, aqui, como cai excessivamente para dentro. Compare essa imagem com essa imagem de uma pisada neutra, tá? Então, a queda do calcanhar para dentro, em eversão subtalar, ela é normal até 12 graus. Acima de 12 graus, a gente já diz que a pessoa é pronadora, né? Que, na verdade, o correto é dizer que é hiperpronador, porque pronar, esse calcanhar cair um pouco em eversão, é normal. Aqui no meio a gente tem uma pisada neutra, que ele poderia até mesmo cair um pouco mais para dentro, cai pouco aqui, então tem pouca mobilidade subtalar, porque é importante que tenha mobilidade, e aqui a gente não vê mobilidade alguma. Esse camarada aqui é um supinador, ele dessa posição travada da articulação subtalar, a evolução dele aqui vai ser supinar, ou seja, a descarga de peso dele vai vir pela região lateral do pé aqui. Né? E aqui é evidente que ela vai continuar descarregando peso na face interna do seu pé. A pronação tardia, isso é uma coisa fundamental, hein, gente? Tem uma coisa muito interessante, aqui não é o caso dessa imagem, mas, por exemplo, aqui você tem um pronador, já que na entrada ele já é um pronador em apoio total, a gente já vê uma angulação excessiva dessa articulação subtalar, já caracterizando ele como um pronador. Mas o mais importante
é quando o calcanhar começa a sair do solo, que esse calcanhar aqui já deveria estar em posição neutra ou já ressupinando. Ou seja, após o apoio total, a preparação para o chamado tool-off, ou seja, a despregar os dedos do solo. Aqui é um momento onde o calcânio já deveria estar em posição neutra e aqui deveria estar em posição de supinação. Então, observem uma coisa. Quando nesse momento que o pé está totalmente apoiado no solo, onde houve aqui uma queda para dentro da articulação subtalar e um desabamento do arco longitudinal medial, a tíbia dele rodou excessivamente para dentro. Mas olha, nesse momento não é o maior problema. Aqui para o joelho, no caso, né? Porque o joelho, no momento da flexão, a tíbia roda internamente também, está tudo certo. O problema é que aqui, no momento que o calcanhar começa a sair do solo, é o momento que o joelho começa a fazer extensão. Se nesse momento a tíbia ainda está presa em rotação interna por conta da articulação subtalar, no joelho, em extensão, estendendo, já exige da tíbia um padrão de rotação externa. Então, para o joelho, é um contrassenso muito grande. Ele tem embaixo uma tíbia sendo forçada em rotação interna e ele necessitando de uma rotação externa. Essa é uma grande causa, esse dilema para o joelho é uma grande causa de dores nos joelhos por conta da pronação tardia. Então, nesse momento de extensão, a tíbia deveria estar em rotação externa. E aqui ainda mantém um padrão de rotação interna. É uma situação terrível para o joelho. Se eu voltar na foto anterior aqui e observar essa posição aqui, o padrão de rotação interna excessivo da tíbia aqui vai ser a grande responsável da canelite, porque ela vai colocar em estiramento o músculo solear, que tem esse direcionamento aqui, ok? E esse estiramento do solear vai provocar uma sobrecarga mecânica no periósteo tibial medial, que vai provocar a famosa canelite, que é terrível para o corredor, é uma dor insuportável, que realmente tira o corredor da pista, tá? Então, é fundamental que, nesses casos, você faça a parte da cinesioterapia, exercícios de fortalecimento do tibial posterior, que controla essa eversão excessiva do calcanhar, mas que também ofereça para ele um tênis com a placa de estabilidade aqui, para achar uma estrutura interna no tênis que resista à tendência de deformação da sua entressola. Como também, muitas vezes, que é muito eficiente, gente, é uma palmilha aqui com um cone antivalgo aqui, que serve como um estímulo sensório-motor de controle desse movimento, como também com uma barreira mecânica para que esse calcanhar não caia. E, gente, olha, quando normalmente eu coloco essas palmilhas com esses cones e a pessoa adquire o tênis adequado, às vezes eu digo para ela, ó, vai correr. E no primeiro treino, às vezes já manda uma mensagem para a gente, ó, canelite zero, já não senti. Por quê? Porque a canelite que ele sentia era do esforço rotacional excessivo, a sobrecarga biomecânica excessiva. Quando você tira esses padrões excessivos de movimento, a dor desaparece. Olha aqui, no baropodômetro, o que é uma pisada normal, você observa essas linhas aqui, ó, essa linha tracejada aqui, né, é por onde passam as linhas de força, ok? Mas essa linha amarelinha aqui é por onde o que liga os pontos de maior pressão, ou seja, é o que vai definir para a gente o tipo de pisada desse corredor. Então, quando ela vem aqui do calcâneo até o antepé, pelo meio do pé, e depois cai para dentro, é uma pisada normal. Quando essa linha vem por dentro, aqui, ó, tá vendo? Diretamente para a cabeça do primeiro metatarso, então ela vem ao longo do primeiro raio aqui, ó, como essa daqui, tá vendo? Então isso é uma pisada pronada, vendo do ponto de vista cinético, tá? De forças, distribuição de forças. E aqui, ó, aqui uma pisada supinada, onde você vê que a descarga de peso vem direto para a cabeça do quinto metatarso, né? E não foi feito para isso, né? Então, a impulsão deve acontecer nessa região daqui para o ápice.
Aí a gente vem para o posicionamento da pelve. A pelve é um ponto que eu considero de fundamental importância para um corredor. Então, você observa aqui, nesse corredor da esquerda, aqui, como ele está em apoio total, o membro inferior esquerdo não tem nenhum apoio aqui, mas a sua bacia está nivelada. Quem é responsável por isso? Quem tem essa competência? Glúteo médio, glúteo mínimo e tensor da face lata, junto com a estrutura do trato iliotibial. Se esses músculos são competentes para manter a pelve nivelada, né? Então, aqui no lado direito, a contração acontece no momento certo, da forma certa, com a força adequada, essa pelve se mantém nivelada e o trato iliotibial não sofre. E você vê o padrão aqui de alinhamento, de bom alinhamento do membro inferior direito dele. Não é o caso desse corredor aqui. Veja a báscula da bacia como o lado direito, que sem apoio, cai. Isso significa incompetência de glúteo médio mínimo tensor da face lata. Mas não é necessariamente, gente, falta de força. Talvez se você colocar um peso para ele levantar em abdução, ele tenha total competência. Talvez tenha total competência para esticar um elástico, tá? Mas a questão é, quando ele é solicitado? É o controle motor da solicitação no momento certo, da forma certa. E é isso que tem que ser treinado nos exercícios corretivos. Então veja que por conta dessa pelve, da insuficiência desses músculos, você tem um estiramento, a sobrecarga em estiramento do trato iliotibial e, consequentemente, desses músculos. É muito comum corredores com essas características desenvolver tendinite de glúteo médio, na origem de glúteo médio ou na origem de glúteo mínimo, síndrome do trato iliotibial, com a dor alucinante na região lateral do joelho, né? Então, o camarada para de correr na hora que vem uma dor empontada, parece que estão enfiando uma faca no joelho dele. Observa também aqui que, por conta desse padrão de adução, como há uma adução, uma rotação interna excessiva do membro inferior em apoio. É muito comum também, então, tendinite de pata de ganso. Ou mesmo, numa pisada neutra, que você está vendo aqui embaixo, o calcanhar dele em pisada neutra, esse camarada pode desenvolver uma canelite aqui, que pode evoluir para uma fratura por estresse da tíbia, por conta do esforço da sobrecarga descendente da tíbia para baixo. Porque aqui você tem um padrão de rotação interna também excessivo de tíbia. Então, a gente tem que ver aqui embaixo, no calcanhar, ver aqui em cima e como tudo isso aqui se interliga. Porque, gente, em cadeia cinética fechada, nós não falamos em movimentos isolados. Nós falamos em movimentos acoplados. E esses movimentos acoplados fazem com que a gente deva entender que tudo o que acontece aqui na pelve vai ter repercussão para baixo, tudo o que acontece no pé vai ter repercussão lá para cima. Então, a perfeita harmonia, como você está vendo aqui, uma pisada neutra, um membro inferior bem alinhado e uma pelve bem posicionada, faz com que o risco de lesão desse corredor da esquerda seja infinitamente menor do que a desse corredor da direita. Tá? Tanto que esse corredor da esquerda foi porque queria fazer uma análise da corrida. O corredor da direita foi porque estava lesionado. Observa essa agora. Né? Uma triatleta aqui, veja o padrão de báscula da bacia dela, como cai essa bacia dela. Veja, por conta disso, como toda essa região aqui foi alongada, o sofrimento dessa região. Observa o padrão de rotação interna que acontece aqui. Esse momento adutor aqui é terrível. Né? É muito comum isso aqui também provocar dor na face medial do joelho por bandas de tensão do adutor magno aqui, que tem que ser tratados. Se uma pessoa que você observa correndo assim, diz que tem dor na região medial, você primeiro observe tendinite de pata de ganso, se não for o caso, vá palpar a musculatura do tórax, que você vai ver a dor extrema que eles vão relatar para você. Então aqui o tratamento tem que ser aqui. Mas ao tirar essa dor, ele está pronto para correr? Não, gente, isso aqui tem que ser corrigido, porque senão vai sofrer novamente. Então você vê que o padrão de pronação não é tão intenso, mas aqui é o problema. Aqui induz o padrão de rotação interna que gera todo o problema dessa corredora.
Olha outro exemplo aqui, né? Veja como o pé dela é muito bem posicionado. Eu não vou dizer que é bem posicionado, porque prona pouco, né? Ela tem uma articulação subtalar travada, ruim de absorver impacto, mas ela não influencia esse padrão de rotação interna aqui. Essa rotação interna excessiva, desculpa aqui, essa rotação interna excessiva é decorrente da báscula excessiva da bacia. Então, qual é o tratamento dela? Exercícios corretivos para controle pélvico durante situações de apoio monopodal. Então, ela começa com exercícios corretivos em apoio bipodal, acionando de forma adequada os rotadores externos e abdutores de quadril, para que mantenha alinhado os seus joelhos, e depois esses mesmos exercícios em apoio monopodal. Não é apoio total, mas nem em flexão total, mas em flexão de até 30 a 40 graus, que é o padrão funcional de flexão durante a corrida. E aqui a gente vê o posicionamento global do membro inferior, né? Da pelve para baixo. Então a gente vê aqui como uma pronação excessiva influencia todo o conjunto. Então, gente, a gente tem que analisar esse conjunto todo aqui, do membro inferior em apoio e da bacia. Isso é o que a gente chama de movimentos acoplados, né? Que é toda a reação em cadeia cinética fechada, e esse conjunto, o entendimento desse conjunto é que vai definir a causa da lesão, vai definir quais os padrões corretivos de exercícios, de movimentos que devem ser feitos para melhorar o padrão biomecânico da corrida do nosso corredor. Olha a diferença para isso aqui. Veja como da esquerda tem uma pelve bem alinhada e olha a da direita. Olha a escoliose que se forma por conta da báscula excessiva da bacia. Olha o momento adutor que se forma, a adução do quadril, a rotação interna. Né? Muito se fala do ângulo Q em mulheres. Eu até gravei um vídeo, se vocês quiserem assistir depois, vão no canal da Ergovita, um videozinho de 4 minutos falando sobre o ângulo Q. Que, na verdade, não há comprovação que o ângulo Q produza lesões em mulheres, né? O excesso de ângulo Q produza lesão em mulheres. Mas esses padrões funcionais, sim. Né? Então, o importante aqui não é o ângulo Q, mas como a bacia dela se comporta, como os pés em apoio se comportam. Se isso tudo tiver bem arrumado, ela provavelmente não terá lesão. No plano sagital, vamos ver o que acontece. Gente, isso aqui é o ponto, assim, é o ponto da discórdia na corrida, tá? Então, é uma brigalhada danada, que nós temos 3 opções de entrada no solo. Ou com calcanhar, ou com o pé todo plantado de uma vez, né, com o médio pé, ou com o antepé. Então, nós temos uma corrente de pesquisadores que dizem, olha, tem que entrar com calcanhar, uma corrente de pesquisadores que dizem, olha, tem que entrar com o médio pé já direto, e outra corrente que diz, não, tem que correr com o antepé. E só não existe uma quarta corrente, porque só pode entrar dessas 3 formas, tá? Então, o que nós temos que tomar cuidado é pensar em quem a gente está analisando. Analisem direito as matérias, os artigos que vocês vão ler, para ver como é essa metodologia, com quem esses corredores estão sendo comparados. Né? Então, é muito comum nós vermos artigos científicos mostrando como os quenianos correm. Não somos quenianos. Nós não temos o preparo físico deles, nós não corremos na velocidade que eles correm, nós não temos os mesmos objetivos. Então, um maratonista profissional não é parâmetro para nada para um corredor recreacional. Ele corre com padrões completamente diferentes, porque o seu objetivo é ser campeão. O nosso objetivo é ter saúde, prazer, bem-estar, vida social, né? Então, são objetivos diferentes. Então, enquanto um busca desempenho, outros buscam saúde. O padrão normal, fisiológico, cinesiológico, que dá competência de absorção de impacto e respeita todo o processo cinesiológico, é esse padrão de entrada no solo, levemente com o calcanhar. Não marcado como está essa foto aqui, que está muito intenso. Mas assim é o ideal. Levemente com o calcanhar. Porque quando acontece dessa forma, a articulação subtalar vai fazer o jogo inicial da absorção de impacto. Ela vai cair levemente em pronação. E quando ela cai levemente em pronação, ela destrava a articulação, a região do médio pé, que
provoca a queda do arco longitudinal medial e o estiramento da fáscia, da fáscia plantar para absorver o impacto do peso do corpo. Esse é o processo natural. Do apoio total para a impulsão, aí é que o tríceps sural entra em ação para a impulsão. A articulação subtalar volta sai da posição de eversão para a posição neutra e inversão, e o pé sai da posição de pronação, o médio pé, para a posição de supinação, para tornar o pé uma alavanca rígida para impulsionar com eficiência. Esse é o mecanismo fisiológico. Quando as pessoas entram assim diretamente com o médio pé, eles roubam o processo de transição, de absorção de impacto, né? Alguns estudos mostram, olha, nós fizemos estudos de análise de força de reação do solo e nós observamos que quando se entra com o médio pé ou com o antepé, a força de reação do solo é menor. Bom, gente, mas não é isso que importa. O quanto a intensidade desse vetor de força. Mas quem vai absorver esse vetor de força? Quando a pessoa entra assim, com o médio pé ou com o antepé, ele não tem estruturas para absorver esse impacto. Quando entra com o calcanhar, mesmo que o vetor de força seja maior, o corpo, o nosso pé tem todo o processo de absorção dessa descarga de peso. Então, a entrada com o médio pé é uma entrada típica de corredores que imprimem maior velocidade na corrida de longa distância. Então, é uma entrada típica de um maratonista profissional. Existe um campo, ou melhor, existe uma linha de pesquisa que mostra assim, o quanto há de gasto energético dependendo do ritmo da corrida e a eficiência da corrida. Então, por exemplo, pessoas que correm com um pace, né, com um ritmo de 4 minutos e 30 por quilômetro para cima, devem entrar com o calcanhar no solo, né? Então, elas não têm ritmo de corrida e necessitem de uma entrada com o médio pé. Pessoas que correm abaixo de 4 minutos e 30 por quilômetro, aí já é melhor para elas entrar no solo com o médio pé, porque são corredores que têm desempenho e, de fato, quanto menos tempo você passar no solo, mais eficiente, mais rápido você será. Portanto, a entrada no solo com o médio pé ou com o antepé faz com que você seja mais rápido. Então, para corredores com pace abaixo de 4,30, de fato, é melhor entrar com o médio pé. A entrada com o antepé, ela é típica de corrida de curta distância, que exige extrema velocidade. Gente, o antepé, você tem um arco transverso aqui, é um arco sustentado por um único e pequeno músculo. É um arco rígido, duro, incapaz de absorver impacto. Se você jogar muita carga aqui, o que vai acontecer são as chamadas metatarsalgias. O excesso, está vendo o calcanhar aqui em cima? Esse calcanhar, depois do contato aqui, ele vai descer, exigindo do tríceps sural uma ação excêntrica que não é o esperado deles. Então, essa ação excêntrica vai colocar uma carga muito grande nesse tendão calcâneo e na fáscia plantar. É muito comum corredores assim desenvolverem fascite plantar, tendinite de calcâneo ou dor no joelho, né? Então, um corredor, se você pegar um maratonista profissional, ele vai entrar no solo assim. Um Usain Bolt entra assim. Ele corre na pontinha do pé. Corredores de fundo, corredores de longa distância, profissionais, entram com o médio pé. Mas eles têm preparo para isso, né? Eles treinam o dia inteiro. Nós, corredores recreacionais, nós corremos assim, naquela horinha do dia que sobrou, depois de passar um dia trabalhando. Nós não temos a estrutura biomecânica desses corredores profissionais. Então, quanto mais fisiológica for nossa corrida, menos risco de lesão. Agora, aqueles atletas amadores que buscam desempenho, de fato, se eles correm abaixo de 4,30, é melhor que sua entrada no solo seja com o médio pé. Essa é a minha conclusão, criada, desenvolvida, não só por estudos acadêmicos, mas, enfim, a simples coletânea de artigos não faz com que isso esteja certo, porque também tem outra coletânea de artigos que mostram que as pessoas devem entrar com médio pé, outras com antepé.
Enfim, não existe esse consenso. Mas a minha experiência clínica mostra essas conclusões que eu cheguei e eu sigo nessa linha e vem dando certo nisso. Se eu perceber com o tempo que isso, coisas diferentes, meu pensamento está aberto para mudar. Mas hoje, em 8 anos de análise, o que eu observo é que pessoas que chegam com tendinite calcâneo, fascite plantar, dor no joelho, entrando assim com antepé, naquele momento que eu solicito uma alteração mecânica de entrada calcanhar, a dor desaparece. No plano sagital aqui, a gente vê também, em apoio total, o quanto esse joelho se flexiona. O normal é que haja uma flexão de até 40 graus. Então, você observa que aqui foi mais de 40 graus, de 180 para 137, você tem aí 43, 42 graus de flexão do joelho. Esse camarada aqui tem o que a gente chama de corrida sentada, né? Ele flete demais quadril, flete demais joelho. Então, aqui ele chegou na clínica com a tendinite de calcâneo. Ou, desculpa, perdão, com a tendinite patelar, né? E um caso desse de tendinite patelar, se você não corrigir esse padrão de movimento aqui, esse padrão de corrida, essa tendinite, ele vai entrar em repouso, você vai fazer todas as ações de fisioterapia, com ultrassom, com cinesioterapia, com alongamento, enfim, com tudo, com o teu arsenal todo, ele vai ficar bom, mas quando ele voltar a correr, essa tendinite volta. Então, é fundamental que você faça tudo isso que você tem para fazer na fisioterapia, com todo o teu arsenal terapêutico, mas que depois se converse com o professor dele, para que se corrija esses padrões de movimento através de exercícios corretivos e de reeducação da corrida, para que ele corra com um pouquinho mais de extensão de quadril e de joelho. Aqui, olha, um padrão de entrada no solo, na baropodometria. Vê o contato inicial, onde foi o primeiro contato inicial dele aqui, ó, lá na frente, lá no antepé. Aqui, essa corredora, essa foi um caso muito interessante. Então, veja essa foto da esquerda, como ela tinha um tronco muito reto aqui, né? E um padrão de entrada no solo lá com antepé. Enfim, uma corrida que eu dizia para ela, você corre só com as pernas, e corrida para ser feita com o corpo todo, né? Aqui no lado direito, já um padrão de correção da corrida dela, com o tronco já inclinado para frente. Eu vou mostrar depois a correção total que foi feita com ela. Mas aqui, olha a diferença desse tronco aqui para esse tronco aqui. Assim deve ser a corrida. Levemente inclinado para frente. Para que a ação do centro, a projeção do centro de gravidade caia próximo do joelho e sobrecarregue menos o joelho. Assim, você vai ter uma projeção do centro de gravidade muito afastado do joelho. Não é interessante. Então, essa leve inclinação do tronco é o padrão ideal de posicionamento de tronco. O braço aqui que não está legal, porque ela deve percorrer com o braço sem essa adução aqui, né? Sem esse padrão de rotação interna de ombro, mas com o braço mais alinhado aqui. Isso precisa ser corrigido. A quarta estação, o planejamento dos treinos. Gente, 4 questões fundamentais, tá? Tem orientação especializada, ou seja, é um cara que bota o tênis e sai para correr de casa, sem que ninguém o oriente, ele tem um plano de treinamento ou não. Ele corre todo dia da mesma forma, né? Ele não vai evoluir. Então, um treinamento, ele tem que ter um dia de corrida contínua, um pace mais controlado, um dia de treino intervalado, pode ser um fartlek, pode ser treino de tiro, um dia de longão, onde você faz um pace mais lento e com uma distância maior, um dia de um treinamento de corrida contínua com um pace mais baixo, né, uma corrida mais rápida, com uma distância menor, enfim. O educador físico, o professor da corrida, ele vai fazer esse planejamento, ele vai definir como é essa rotina de treino dele. E você vai perceber nessa planilha que cada dia da semana não tem treino igual. E o treino de corrida deve ser intervalado com o quarto ponto que é aqui que eu vou unir já logo agora, que é a prática de um exercício musculoesquelético. Ou seja, um trabalho de fortalecimento muscular, de correção de padrão de movimento e de força, né? Um corredor precisa de uma boa condição muscular para que a atividade cíclica da corrida seja suportada. Então, é muito comum o cara simplesmente correr, né? E não tem músculo para suportar distâncias maiores. Então, a prática de um exercício como musculação, exercício funcional, pilates, enfim, vai do gosto do corredor. O que ele gosta mais de fazer, desde que seja um treino focado para prepará-lo para a corrida.
Quais são os objetivos desse camarada na corrida? Ó, tem gente que diz, não, eu quero fazer uma maratona. Tem louco que entra para correr e diz, eu quero fazer uma maratona. Outros dizem, não, eu quero fazer uma meia maratona. Outros dizem, não, eu só quero correr 5 quilômetros. Né? Outros vão dizer, não, eu quero perder peso. Eu quero controlar minhas taxas de colesterol, triglicerídeo, glicose, enfim. Então, cada um vai ter um objetivo diferente do outro. E a preparação do treino tem que ser focada no objetivo do corredor. Não é porque você começou a correr, você vai ter que participar de provas de corrida, de eventos de corrida. Muitos não vão. Né? Muitos correm, vão fazer seus treinos e nunca irão para os eventos. Outros se encantam para os eventos e dizem, eu quero ir para um evento de 10 quilômetros, eu quero ir para um evento de 5 quilômetros. O danado é que quando o camarada começa a participar desses eventos, começa com 5, daqui a pouco ele está querendo correr uma meia. Né? Porque empolga. A corrida, de fato, é um esporte empolgante. Qual o volume de treino semanal? Gente, isso é fundamental. Esse volume de treino semanal, ele já foi amplamente estudado. E ano passado saiu um estudo em inglês fantástico, que mostra o seguinte, os benefícios da corrida, ele tem uma curva em U, uma parábola, né? Uma curva em U, onde você tem na base dessa parábola o sedentário, né? Aquela pessoa que tem a condição física de um sedentário. E que quando ele começa a correr, ele começa a ter benefícios musculoesqueléticos, cardiorrespiratórios, o sistema renal melhora, o sistema imunológico melhora muito, mas essa curva ascendente de melhora da condição física e de melhora da saúde dele, não é só assim, da capacidade física dele, mas da saúde, que é o que importa, ela vai até 30 quilômetros por semana. Quem treina mais de 30 quilômetros por semana, essa curva começa a cair, por isso que é em U. E pessoas que começam a correr 60, 80, 100 quilômetros por semana, ele começa a ter uma condição de saúde pior do que aquela do sedentário. Então, é fundamental a gente entender que, às vezes, o camarada tem uma condição, todos esses parâmetros que eu falei até agora, tudo perfeito, vamos supor que isso exista, né? Tudo perfeito, corre com o tênis certo, está tudo ok, tem orientação especializada, tem tudo. Mas o volume de treino elevado, por si só, é um grande fator de risco de lesão. Então, se um camarada está treinando para uma maratona, ele vai fazer 30 quilômetros, muitas vezes, no treino do sábado. E junta com mais outros 2 treinos de 15 quilômetros, de 10, 15 quilômetros, esse camarada corre 60 quilômetros por semana. Né? Então, esse volume de treino, em si, é um fator de risco. Então, eu costumo dizer para todo mundo que chega para mim, olha, eu não desestimulo ninguém a fazer uma maratona, mas eu também não estimulo ninguém. Entenda que os volumes de treino, quando você estiver próximo da maratona, os volumes de treino, por si, serão um fator de risco. Então, se isso acontecer, uma lesão acontecer nesse momento, não procure primeiro não culpar o tênis, não culpar o plano de treinamento, não culpar um aspecto biomecânico, mas entenda que o volume ele é muito elevado, tá? Então, isso é uma questão, para mim, crucial, esse planejamento. Principalmente, eu faço um trabalho realmente de catequização com aquelas pessoas que não correm com orientação especializada. Né? E, olha, o que a gente precisa dizer para esses corredores é que muitos dizem, mas eu não tenho tempo para ir para correr com grupo. Mas, veja, esse nome grupo de corrida é um grande mal que fizeram as assessorias de corrida. Porque não é grupo de corrida, é uma assessoria de treinamento esportivo. Né? Então, você necessariamente não tem que correr com grupo, mas o professor tem que fazer o seu plano de treino. Você pode correr só, mas desde que seguindo a planilha. Então, vamos lá. Olha, esse artigo é muito legal. Esse artigo pegou corredores de rua, vendo as características demográficas de treinamento e de prevalência de lesões, entrevistando pessoas que estavam inscritas numa corrida. Tá? Olha que coisa interessante. A primeira pergunta aqui é quanto tempo você corre? Então, observa que nós temos aqui 4 faixas. Até 5 anos, entre 6 e 10 anos, 11 e 20 e mais de 21 anos. Veja onde você tem maior lesão. 28% está entre aquelas pessoas recentes. Ou seja, as pessoas mais experientes, né, já conseguem dosar melhor seu treino, já está longe da empolgação, já tem uma adaptação física melhor. Né? Então, a maior parte das lesões acontecem nos iniciantes. Possui orientação especializada, olha que coisa linda.
40% tem orientação especializada. 60% das pessoas que desenvolveram lesão não têm orientação. Então, você veja a importância de um treino bem orientado, né? O quanto o fato de não ter treino influencia no risco da tua lesão. Olha aqui, volume de treino semanal, como cresce com, olha, entre 64 e 99 quilômetros, a grande maioria. Tá? Então, o volume de treino semanal, de fato, é um fator importantíssimo. Frequência de treinamento, entre 1 e 3 dias e 4 a 7 dias. Olha, de 4 a 7 dias, 74%. Gente, um corredor não deve correr 7 dias por semana. Né? Primeiro, ele não está dando nem um dia de repouso. E outra coisa, ele não está intercalando com treinos de fortalecimento muscular. E se tiver, ele está sobrepondo um dia de corrida com mais um dia de treinamento. Olha, você está lidando com quem? Quem é que está diante de você? Um atleta profissional? Se for, tudo bem. Mas normalmente não é, um atleta recreacional. Né? Um camarada que está correndo por outros motivos que não vencer. Então, isso aí tem que ser muito bem orientado, que o adequado são 3 dias de treino. Tanto que as assessorias planejam as planilhas para 3 dias de treino, intercalando com dias de treino funcional, de musculação, de pilates e com dia de repouso também, né, para recuperação. As sessões de treinamento, 1 ou 2 dias por dia, treinar 2 vezes por dia, já entra naqueles malucos, né, de corrida, mas é o que aparece bastante. Então, prática de outro exercício físico, veja que coisa. Não pratique atividade física, 55% tem razão. Né? Então, você vê que é uma diferença significativa em relação àqueles que têm outro tipo de exercício além da corrida. Quais são as lesões mais comuns na corrida? Veja só. Isso aqui de acordo com esses pesquisadores que vocês estão vendo aqui embaixo. E que isso, assim, praticamente coincide com o que eu vejo na clínica. Muito comum. Dor fêmuro-patelar, né? Síndrome da banda iliotibial, extremamente frequente, tá? Fascite plantar. Talvez eu colocaria fascite plantar até mais em cima aqui. Fascite plantar. Síndrome do estresse tibial medial. Esse também, para mim, eu não colocaria ele em 4º lugar, não. Porém, está aqui classificado entre as principais lesões. Tendinite patelar, tendinite de calcâneo. Isso aqui, gente, o que eu mais vejo é tendinite de calcâneo em atletas que correm com a entrada no solo com o antepé, ou direto com o pé, mais com o antepé. É mais comum. Tendinite de glúteo médio. Quando eu vejo tendinite de glúteo médio, aí você vai ver a bacia dele no plano frontal, você vai ver aquela báscula que eu mostrei naquele momento, né? Então, esse glúteo médio sofre muito. Fratura para o estresse da tíbia, que já é naquelas pessoas que têm a canelite e a síndrome do estresse tibial medial, né? E que insiste até fraturar, né? E lesões de isquiotibiais que também acontecem em pessoas que têm fraqueza de glúteo máximo ou não é nem a fraqueza, não tem o músculo fraco, porém não tem a sua solicitação adequada. Aí vem nossas recomendações. Em cima dessas conclusões todas, a gente faz as recomendações, né? Então, o que vem nas recomendações do relatório desse corredor? A prescrição de ajuste da postura estática. Então, esse ajuste pode ser através de um método postural, o RPG, Busquet, enfim, ou através de palmilha. Eu trabalho muito com palmilha. A determinação de parâmetros para o treinamento funcional. Então, eu coloco no relatório toda a parametrização de exercício corretivo, eu descrevo tudo, né? A prescrição dos ajustes do mecanismo de corrida, ou seja, da entrada no solo, de como o joelho, o quanto deve fletir, a báscula da bacia, enfim, todos os ajustes que devem ser feitos na corrida dele. Planejamento terapêutico, né, para uma lesão, ou seja, a cinesioterapia deve estar descrita ali, ou pelo menos a evolução de como deve ser a fisioterapia dele, e a indicação do tênis e de acessórios. Né? Então, o tênis é um instrumento importantíssimo para a corrida, apesar também de você ter aquelas pessoas que não deem valor, mas a minha experiência mostra que é um instrumento, de fato, muito importante. Então, de acordo com tudo que foi encontrado,
a gente associa o padrão biomecânico de pronação com o peso do corredor, com o tipo de treino que ele faz, com o tipo de pé que ele tem, para definir que tênis ele deve usar para treino ou que modelo de tênis ele deve usar para os treinos intervalados. Tá? Isso a gente vai ver num segundo momento, não hoje. Tá, ok? E alguns acessórios que devem, de vestuário e acessório, que são interessantíssimos para a corrida, como, por exemplo, roupa de compressão para recuperação musculoesquelética, para redução de fadiga em corridas longas. Enfim, tem muita coisa interessante para a gente ver depois. Olha essa, a Claudinha aqui, ela é funcionária pública, vai fazer um concurso que exige que ela corra 5 km em 30 minutos, ou seja, que ela tenha um pace de 6 minutos. Tá? Ela vinha correndo já há mais de um ano e não conseguia abaixar de 34 minutos. Então, aqui você tem, no lado esquerdo, o padrão de corrida dela. Porque ela vai estar aceleradozinha aqui, mas vai reduzir para slow motion. Tá? Então, veja como ela corre na foto da esquerda, o tronco ereto, a entradinha no solo lá com o antepé, né? E olha o padrão de correção de entrada no calcanhar, de elevação do... entrada com calcanhar, elevação do calcanhar lá atrás, posicionamento de tronco. Olha, ela fez mês passado uma corrida de 5 km em 28 minutos. Outro aspecto importantíssimo, além da correção biomecânica para o desempenho dela, ela corria sozinha, todo dia 5 km. Então, ela queria baixar fazendo todo dia a mesma coisa, atingir um resultado diferente. Isso é possível, gente? Não, não há como. Então, além das correções biomecânicas feitas, eu passei para ela, disse, olha, ou você entra num planejamento de treino para poder avançar nesse tempo ou não vai. Ela entrou, se eu não me engano, 2 meses depois, ela saiu de 34 minutos para 28. Então, você vê, o professor dela está de parabéns, né? Então, gente, esse era o que eu queria apresentar para vocês. Agora, eu queria chamar a atenção para uma coisa que eu queria falar para vocês aqui sobre o Cooper. O Cooper vai ser vai ser um congresso pernambucano de corrida de rua, que vai acontecer no dia 3 de outubro, na Faculdade Pernambucana de Saúde. Vocês têm a possibilidade aqui da gente discutir com grandes nomes da corrida de rua. Aqui em Pernambuco, preparadores físicos, né? Pessoal do atletismo, nutricionistas, gente de marketing, para falar sobre a parte de marketing também, para a gente discutir a corrida de rua aqui, com as pessoas que têm interesse no assunto, que trabalham com atletas de corrida, que trabalham com o mercado de corrida, para falar, para a gente ter esse momento de fortalecimento do esporte. Tá? Então, o Cooper vai ajudar você a melhorar o seu sistema de treinamento, se você for preparador físico. Né? Então, a gente vai ter palestras falando sobre isso, para fisioterapeutas, para médicos, vai dar uma grande oportunidade para que se aprenda como é que ocorre o treinamento de um corredor, quais os aspectos biomecânicos, fisiológicos envolvidos na corrida. Então, para quem que é o Cooper? Para quem que é esse evento? Né? Para o educador físico que pretende alcançar patamares de desenvolvimento no mercado, que a gente vai falar sobre marketing esportivo. Para os preparadores físicos que querem trabalhar, que querem melhorar os seus sistemas de treinamento. Para o fisioterapeuta que quer entender melhor esses mecanismos de lesão e atuar com mais eficiência no tratamento desses corredores. Né? Então, como é que vai funcionar o Cooper? Olha, então aqui, ó, o público-alvo. O público a programação do Cooper é essa daqui. Nós vamos ter, de 7h30 às 8h, um credenciamento. De 8 às 9 vai ser a abertura do evento com Varlindo Carneiro. O professor Varlindo, ele é o papai dos educadores físicos, chamado aqui. Ele é o maior nome do atletismo pernambucano e um dos grandes nomes do atletismo brasileiro, vice-presidente da Federação Brasileira de Atletismo. Né? Então, ele vai falar sobre o panorama do atletismo e da corrida no Brasil, né? Desde os aspectos históricos e o momento atual da corrida no Brasil. Depois nós vamos ter uma palestra sobre fontes energéticas na corrida nos diversos sistemas de treinamento. A terceira palestra, periodização de treinamento. Depois vem uma palestra sobre biomecânica de corrida, né? Um aprofundamento maior na biomecânica, não apenas na análise, mas
nos aspectos biomecânicos. Aí a gente tem um intervalozinho para almoço, e depois vem um planejamento estratégico para as assessorias de corrida, depois uma palestra de nutrição, com um item interessantíssimo, falar como deve ser a nutrição pré-prova, né? Como o pessoal deve se planejar, como deve se alimentar na semana da prova e no dia anterior à prova e no dia da prova, para 10K, 21K e 42. E no final, uma discussão fundamental sobre utilização de espaço público. Como nós devemos utilizar melhor esse espaço público para poder fortalecer a nossa atividade, a prática da corrida, né, o mercado da corrida, e o que a gente pode exigir do poder público, né, para que apoie isso aí. Ok? Então, quais são os objetivos os objetivos do Cooper? Então, a gente tem 3 objetivos aí, que é o desenvolvimento científico para aprimorar a atuação de educadores físicos, fisioterapeutas e médicos, melhorar a eficiência na atuação no mercado esportivo, que a gente vai falar sobre marketing, e o debate do uso do espaço público na prática esportiva. Então, nós precisamos crescer de forma organizada e estruturada a prática esportiva nos espaços públicos. Né? Qual vai ser o valor desse evento? Veja só, um evento como esse, ele teria um custo normal de um dia de R$200. Mas a gente decidiu não cobrar esse valor. Tá? Então, como a gente quer desenvolver e trazer as pessoas para junto, o valor do evento será de R$120, né, para quem se inscrever ao longo do processo de inscrição. Mas abaixo do vídeo aí, se você minimizar a sua tela, se você ampliou a tela e minimizar, você vai ver que abaixo do vídeo tem um botão verde. Que se você clicar agora nesse botão verde, você vai se inscrever no congresso por R$90. E essa inscrição vai acabar hoje à meia-noite. São apenas 200 vagas. Tá? Então, a gente está lançando hoje, agora, nesse momento, nesse webinário, as inscrições estão sendo abertas. Muitas pessoas que já estão sabendo do evento já vieram falar com a gente, mas as inscrições não estavam abertas. Agora elas estão. Para quem participou desse webinário, se inscrever até meia-noite, vai pagar R$90. E olha só, a gente resolveu, porque como é até meia-noite, você pode estar pensando, poxa, será que eu não vou poder? É uma coisa muito apressada tomar a decisão. Nós resolvemos dar uma garantia incondicional de 30 dias. O que é que significa isso? Se você se inscrever no congresso agora, você tem 30 dias para desistir, sem precisar dar nenhuma explicação. É só mandar um e-mail para a gente. Pode mandar um e-mail para mim, vocês já conhecem o meu e-mail aí, dizendo, olha, não quero mais participar do Cooper. E nós devolvemos a sua inscrição. Tá? Durante 30 dias, se você desistir, nós devolvemos a sua inscrição. Passado esses 30 dias, se você não pediu, significa que você deseja o evento, garantiu a sua vaga, tá ok? Mas nós damos essa garantia por 30 dias. Então, nesse momento, gente, depois de tudo que a gente viu até aqui, eu acho que vocês têm 3 escolhas em relação a esse congresso, tá? A primeira é não fazer essa inscrição, e manter os seus padrões de treinamento, de tratamento, de atuação no mercado, porque você acha que está tudo certo e não precisa avançar nesse aspecto. A segunda escolha é aprender tudo isso que a gente vai debater só, né? Sem se ligar a ninguém. Você vai conseguir, não tenho dúvida disso. Só que você vai precisar de mais esforço, mais tempo. Vai demandar mais energia e você vai perder a oportunidade, uma grande oportunidade de fazer network. Com mais de 200 profissionais que se relacionam com o mercado de corrida. A terceira opção é pegar um atalho disso tudo com grandes profissionais que vão palestrar lá e com as pessoas, os colegas que vão estar assistindo às palestras, fazendo network e fortalecendo a tua atuação no mercado. Tá ok? Então, olha só, gente. Clica aí no botão verde, participa do evento. R$90 só, 30 dias você tem para desistir. Mas eu acho que você não vai desistir. Uma grande oportunidade que nós vamos ter para nos encontrarmos, debatermos o assunto, aprendermos mais e fazer nosso network. Tá? Então, só para lembrar, são só 200 vagas. Não vamos colocar ninguém acima de 200 por conforto, por respeito a todos os inscritos. Então, mais uma vez, é só clicar aí no botão e a gente se encontra no Cooper. Tá? Gente, muito obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado.
Vou verificar se vocês mandaram perguntas, questionamentos. As perguntas que tiverem lá, eu vou fazer um vídeo respondendo todas elas, ou melhor, se dependendo do número de perguntas, todas elas ou as principais perguntas, tá ok? Muito boa noite, bom final de semana, bons treinos e nos vemos no próximo webinar.